Ok, vamos lá, lição de hoje, doutrina de Deus. Então, a gente estudou na lição passada sobre bibliologia, doutrina da Bíblia, né? Hoje a gente vai estudar a doutrina de Deus. Eu passei o material para vocês darem uma olhada na semana. É sempre um material muito básico, tá? Que eu passo para vocês. E aí, na hora da lição, eu procuro aprofundar em alguns temas que eu julgo mais relevante, mais importante. Então, são dois temas que eu queria trabalhar com vocês hoje: os atributos de Deus e a Trindade, para a gente tentar melhorar o nosso conhecimento nesses dois assuntos. Então, vamos lá. Atributo de Deus. Os crentes dos dias atuais, eles têm perdido o temor e o senso daquilo que é a majestade de Deus. Se o cristão ele não compreende os atributos básicos de Deus, as suas perspectivas em qualquer outra área são afetadas. Então, é aquela ideia. Se a pessoa não conhece a Deus, na hora do vamos ver, né, do pegar para capar, a pessoa ela está fraca espiritualmente. Então, ela não tem confiança necessária em Deus para poder enfrentar a adversidade. E para haver um relacionamento entre nós e Deus, é imprescindível conhecê-lo melhor, ou seja, conhecer a sua essência, a sua natureza, conhecer os seus atributos, e os atributos de alguém lhe são tão essenciais que sem eles ela não poderia ser o que é. Se transferirmos essa ideia a Deus, descobriremos em seus atributos, ou os atributos que lhe pertencem, que eles são inalteráveis. E, portanto, o que ele pede agora, ou o que ele é agora, ele há de ser para sempre. Assim é Deus. E aí a gente precisa conhecer mais sobre isso. Então, conhecendo os atributos de Deus, podemos estar mais preparados contra, por exemplo, as heresias, os falsos ensinos. O profeta Oséias, lá em Oséias 4:6, ele disse: o meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Então, não são poucos os crentes que, por não conhecerem a palavra de Deus, ainda hoje estão sendo destruídos e levados por falsos mestres e falsos ensinos ou ventos de heresias. Paulo, ensinando aos Efésios, lá em 4:14, ele diz: para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens que com a astúcia enganam fraudulosamente. E a gente tem visto isso por aí afora, né? Quantas denominações são manipuladas, quantas heresias são ensinadas. Eu recebi mesmo uma mensagem de alguém que vai visitar a igreja hoje, falando assim: eu quero ir para a Batista, porque eu estou cansado dessas igrejas aí que o pastor só está preocupado com o dízimo da gente e mais nada. Principalmente essas igrejas que pregam a doutrina da prosperidade. E quando a prosperidade não vem, a pessoa se frustra. Ou igrejas que pregam que, por exemplo, o crente não pode ficar doente. E quando o crente fica doente, a pessoa se frustra. Então, nós podemos passar situações financeiras, dificuldade financeira, a gente pode ficar doente, a gente pode sofrer qualquer tipo de luta nessa vida. Agora, se a gente tem o conhecimento daquilo que Deus é verdadeiramente, a gente consegue passar isso tendo ele como nosso pastor, como diz o Salmo 23, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. E aí o salmista Davi continua falando sobre isso. Então, que possamos nos atentar para o conselho do nosso Senhor através do profeta Jeremias e entender que o nosso maior motivo de orgulho deve ser o de conhecê-lo, quer seja pela sua natureza, quer seja pelos seus atributos. Um conhecimento que envolve relacionamento e comprometimento com a verdade revelada vai nos ajudar a passar por momentos difíceis das nossas vidas. Então, conhecendo os atributos de Deus, podemos dar-lhe verdadeira adoração. Não nos é possível servir nem adorar a um Deus desconhecido, nem depositar nele a nossa confiança.
Só quem conhece e quem teme pode se beneficiar das suas promessas, da sua comunhão. Necessitamos algo mais que o conhecimento teórico de Deus. Só conhecemos verdadeiramente a Deus em nossa alma quando nos rendemos a Ele, quando nos submetemos à sua autoridade e quando os seus preceitos e mandamentos regulam todos os pormenores da nossa vida. Só quem conhece pode adorá-lo com conhecimento de causa, em espírito e em verdade. Canta o que vive, prega o que vive, adora porque crê, adora porque conhece a quem está adorando e submete-se ao adorado. Por essa razão, é extremamente necessário que estudemos o caráter de Deus para que possamos prestar um culto que lhe seja agradável. O que são os atributos de Deus? O que eu me propus a falar para vocês hoje. O que são os atributos de Deus? Lá no estudo da teologia, teologia, estudo de Deus, atributos de Deus são termos usados para indicar aquelas qualidades atribuídas somente a Deus, como parte da sua essência e da sua natureza. Desde os primórdios dos tempos, o conhecimento humano tem procurado definir o ser de Deus e apresentar os variados aspectos do seu caráter. Contudo, se a própria Escritura diz que nem os céus, nem o céu dos céus poderiam conter a Deus, como poderia o homem natural adquirir tal conhecimento? É humanamente impossível saber exatamente o que Deus é e como ele é, muito menos explicar a sua essência e os seus atributos de forma plena e adequada com algumas palavras ou frases. Somos extremamente limitados em nossa capacidade de entendimento. O pouco que sabemos acerca da natureza e dos atributos de Deus são frutos de sua própria revelação. Portanto, há muito mais sobre Deus que nós não conhecemos. Quer seja porque o nosso intelecto não consegue compreender, quer seja porque ele simplesmente não nos revelou tudo o que de fato precisamos saber. E se ele não revelou, é porque não temos condições de corpo, mentalmente, intelectual, ou por termos a natureza pecaminosa, para podermos conhecer todos os seus mistérios. Por exemplo, Romanos 1:20 diz: porque os atributos, nós estamos falando de atributos de Deus, invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhece desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. O Salmo 19:1 diz: os céus declaram a glória de Deus. Ou seja, ele criou o ser humano para conhecê-lo e refletir a sua glória. Ele é o criador de todas as coisas, visíveis e invisíveis, e assim é digno de receber toda a glória e adoração. Falando um pouco sobre as categorias que existem dentro dos atributos de Deus. E aí, para facilitar a nossa compreensão, os atributos de Deus eles foram divididos em duas categorias. E aí é bem fácil de gravar, duas categorias. Os atributos incomunicáveis e os atributos comunicáveis. Os atributos incomunicáveis são assim chamados porque não podem ser atribuídos a outras criaturas. Somente Deus tem esses atributos. Nenhum outro ser é capaz de tê-lo. São atributos exclusivos dele, e ele não os comunicou a mais ninguém, pertence somente a Deus. Já os atributos comunicáveis são aqueles que Deus compartilhou com o homem. Como fomos criados à imagem e semelhança de Deus, alguns aspectos dos seus atributos foram comunicados ou impressos em nós. Por isso, devemos parecer com ele nesses aspectos. Vejamos um pouco desses atributos. Primeiro, os atributos incomunicáveis de Deus. São aqueles, como diz, que pertencem à natureza interior de Deus e não se manifestam em nenhum outro ser.
eles são incomunicáveis, pois pertencem somente a Deus. Vejamos alguns atributos incomunicáveis. Primeiro, onipresença. Onipresença é aquele que está presente em todo lugar, em todo tempo, em todos os momentos. Então, Deus ele é onipresente. Deus age em todos os lugares e possui pleno conhecimento de tudo quanto ocorre em todos os lugares. Não há um só lugar no universo e na eternidade onde Deus não possa estar. Então, assim, toda a magnitude, grandeza do universo são reduzidos a proporções microscópicas e se desnuda diante dos olhos de Deus. Por quê? Porque ele é aquele que tudo vê, aquele que tudo sabe, porque ele é onipresente. Esse atributo o ser humano não tem, porque ele não é comunicável, ele é incomunicável. O segundo, onisciência. Deus é aquele que tem todo o conhecimento, diferente do homem. O homem é limitado. O homem não está em todos os lugares e não tem a ciência de tudo que está acontecendo. A gente não sabe as coisas que estão acontecendo pelo mundo afora, Deus o sabe. Então, é compreendida pela capacidade que Deus tem de saber todas as coisas e nada há que ele não saiba. Por este atributo, Deus conhece todas as coisas no tempo, no espaço e na eternidade. Então, Deus sabe para frente, o futuro, e sabe de tudo e lembra de tudo que já aconteceu na história da humanidade. Terceiro, onipotência, que é a onipotência. É o Deus que tem todo o poder, é aquele atributo por meio do qual ele pode realizar ou fazer acontecer tudo quanto ele deseja. O seu poder só está sujeito a uma lei, a lei do seu querer, a lei daquele que diz que haja e as coisas existem, como ele disse lá no início da criação. Haja e houve terra, houve céus, houve água, e as coisas foram criadas do nada por causa do poder desse Deus. Por isso que isso traz muito conforto quando a gente passa a confiar nossa vida a Cristo, por causa do Deus que a gente passa a servir, porque é um Deus poderoso, um Deus que tem poder sobre todas as coisas. Ele também é eterno, como atributo incomunicável. Nós não somos eternos. Nós, enquanto seres humanos carnais, somos finitos. Nós vamos voltar ao pó. Deus, ele é eterno. Ele transcende a todas as limitações temporais. Deus é o único ser que é absolutamente eterno, pois a sua existência não conhece nem princípio e nem fim de dias. Se conhecesse princípios, alguém teria criado Deus. Então, esse alguém que criou Deus seria Deus. Portanto, Deus é Deus porque ele não foi criado, mas ele é quem criou. Nós não temos como entender a existência de Deus. Sabemos que ele existe e nos relacionamos com ele. A ideia de que Deus ele existe por si só. Outro atributo, a imutabilidade. Deus ele é perfeição por meio do qual ele não está sujeito a qualquer variação de mudança. Isso quer dizer que ele é sempre e será o mesmo. Por isso, ele está isento de toda e qualquer mudança em seu ser. Então, ele não é como o ser humano, sujeito à mudança. No momento pensa de uma forma e depois pensa de outra forma. Deus não. Os seus propósitos, as suas promessas, elas são fiéis ao caráter dele. Quando a Bíblia menciona que Deus se arrepende, evidentemente, é só uma maneira humana de falar. Talvez a melhor tradução seria Deus se entristeceu quando ele fala, Deus se arrependeu de ter criado o homem. Deus se entristeceu por ter criado o homem. A mudança ela não está em Deus, mas no homem e nas suas relações para com ele. Deus permanece o mesmo quanto ao seu caráter, e sempre será assim. Então, eu dei uma pincelada aqui, irmãos, sobre os atributos incomunicáveis de Deus. Então, eu falei sobre a onipresença, a onisciência, a onipotência, que Deus é eterno, Deus não muda a imutabilidade de Deus. Agora eu vou falar um pouquinho
sobre os atributos comunicáveis de Deus. Como disse, são aqueles que pertencem à essência da natureza de Deus, mas que podem ser manifestos no homem, no ser humano. A Bíblia diz que nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Por mais que essa imagem ela está manchada por causa do pecado, há atributos que podem ser encontrados em nós e devem ser encontrados principalmente naquele que crê em Cristo. São atributos que ele transmite aos seus filhos essas características. Vamos lá. Primeiro, a santidade. A santidade é a virtude da qual ele eternamente quer manter e mantém a sua excelência moral, aborrecendo o pecado. É a luta contra o pecado, né? E exige de nós pureza moral, pureza moral. Santidade. Ser santo significa ser separado, separado do mundo, separado das coisas que desagradam a Deus. E esse atributo, Deus, ele transmite a nós. A Bíblia diz que Deus é puro e santo amor. E ele espera que a gente também se esforce para cada dia a gente ser mais santo, mais puro. Segundo atributo é a benevolência. O que é benevolência? Benevolência é a bondade de Deus para com as suas criaturas em forma geral. É a perfeição de Deus que o leva a tratar de forma bondosa e generosa todas as suas criaturas. Outro, a beneficência. Até a gente tem lá na igreja, né? Ali do lado da cozinha, a salinha lá, que é a salinha da beneficência. A beneficência é a bondade em ação, é a caridade para com os próximos. A Bíblia diz que a gente tem que ajudar, primeiramente, os domésticos da fé. O que são os domésticos da fé? Os domésticos da fé são os nossos irmãos, são a nossa família. Ajudando os domésticos da fé a mantê-los, aí a gente parte para ajudar os de fora. Mas, primeiramente, os domésticos da fé, a Bíblia fala. Como atributo comunicável, a gente tem também a longanimidade ou a paciência. O que é a longanimidade? A longanimidade é um aspecto da bondade de Deus em virtude do qual ele tolera os pecadores a despeito da sua prolongada desobediência. O que Deus faz? Eu costumo explicar a longanimidade como se fosse um elástico. Você pega um elástico, você vai esticando, esticando, mas esse elástico nunca arrebenta. Você vai puxando, 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 puxando esse elástico. Assim Deus age com a gente. Deus, ele através desse elástico, ele vai dando corda para a gente, vai dando corda, esticando, sempre dando a oportunidade da gente se voltar para Deus. É verdade que em algum momento ele vai estabelecer a justiça dele, mas ele sempre está dando corda, ele sempre está esticando, esticando, para que a gente possa se voltar aos caminhos dele. Outro atributo que Deus quer imprimir em nós, a misericórdia. Ele quer que a gente seja misericordioso também. É a bondade de Deus demonstrada para com os que se acham na desgraça, ou seja, sem a graça, né? Independente dos seus méritos. Então, Deus ele quer que a gente, independente do que a pessoa fez com a gente ouviu isso na palestra de ontem sobre perdão, que a gente conceda perdão. Na verdade, Deus nos concedeu perdão independente de nós, porque se fosse depender de quem nós somos ou o que a gente faz, Deus não nos perdoaria. Então, não foi por mérito nosso. A Bíblia diz que é dom gratuito de Deus a vida eterna, o presente de Deus. Não depende de nós, mas depende do sacrifício de Jesus na cruz. De igual forma, Deus espera que a gente faça com o nosso próximo também. Que a gente conceda perdão às pessoas, independente do que elas passaram a fazer por nós. Se passaram a nos agradar, se chegou e pediu perdão, mas o nosso papel é a gente liberar perdão. Graça, Deus espera que a gente haja com graça para com as outras pessoas. É a bondade de Deus exercida em prol da pessoa indigna, de quem não merece. E, na verdade, graça é o favor imerecido. É Deus concedendo a salvação a nós,
mesmo a gente merecendo o inferno, mesmo a gente não merecendo o céu. E ele nos dá o céu, ele nos dá o presente da vida eterna. Então, a gente também tem que agir com graça com as pessoas, mesmo que a pessoa não mereça. E amor, a Bíblia de Deus é amor, né? É a perfeição de Deus pela qual ele é movido eternamente à sua própria comunicação. A Bíblia diz que Deus ele é puro e santo amor. Portanto, a gente tem que amar o ser humano, a gente tem que ser solidário com o ser humano, amando independente de que ele é, do que ele faz. Então, até aqui eu trabalhei atributos de Deus, eu trabalhei atributos incomunicáveis, eu citei todos, e eu trabalhei os atributos comunicáveis. E aí eu disse santidade, benevolência, beneficência, paciência ou longanimidade, misericórdia, graça, amor. Na verdade, isso é um resumo, porque há outros tantos, tá, pessoal? Mas esses aqui são os básicos que eu procurei pontuar para vocês. Agora, a partir desse momento, eu queria trabalhar a questão da trindade de Deus, para que eu desse algum conhecimento a vocês sobre a questão da trindade. Então, vamos lá. A doutrina da trindade é um dos grandes mistérios da fé cristã. E realmente é um mistério, gente. Tentarmos entender a trindade é tentar forçar muita mente e a gente não chegar a conclusão alguma. E aí a gente já vai falar um pouco sobre isso. As Escrituras ensinam que Deus ele é um e que, além dele, não existe outro Deus. Lembrando que a palavra Deus é uma palavra no plural, tá? E que a gente se refere a Deus, mas é Deus Pai, Filho e Espírito Santo. E, geralmente, a gente acaba se referindo a Deus como o Pai, né? Mas Jesus é Deus, o Deus Filho, e o Espírito Santo é o Deus Espírito Santo, e cada um tem uma característica específica que compõe a Trindade. Contudo, a unidade divina, ela é uma unidade, e aí a nossa grande dificuldade de capacidade de entendimento, isso todo ser humano tem, de entender que é uma unidade composta de três pessoas distintas e divinas. Então, são três pessoas distintas, mas as três são divinas, que aí, como já disse, é composto do Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Não se trata de três deuses, tá bom? Não são três deuses, mas de três pessoas num só Deus. E essa é a grande dificuldade que a gente tem para explicar e para entender isso, tá? Os três cooperam unidos no mesmo propósito, de maneira que, no pleno sentido da palavra, eles são um. Eles são um. Por isso, trindade, ou triunidade. O Pai cria, o Filho redime e o Espírito Santo santifica, né? O Espírito Santo santifica. E, no entanto, em cada uma dessas operações, os três estão presentes. Os três. Você vê, tem vários textos no Velho Testamento demonstrando que os três estavam juntos. O entendimento humano ele é incapaz de compreender três pessoas distintas com a mesma essência, sendo elas dependentes, unidas em uma só. A gente pode forçar a mente o que quiser, a gente pode consultar os maiores teólogos do mundo, que a gente não vai conseguir esclarecer totalmente esse mistério da Trindade. O que a Bíblia ensina sobre a Trindade? O significado do termo trindade vem de um termo no latim, trinitas, procura transmitir um sentido de três em um. Esse termo ele foi aplicado pela primeira vez por Tertuliano, um dos pais da Igreja Antiga, para se referir à natureza triuna de Deus revelada nas Escrituras. Após trazer todas as coisas à existência por meio de um simples e poderoso haja, e querendo formar o homem, disse Deus, façamos o homem a nossa... Essas duas palavras elas são importantes. Façamos, no plural,
O homem, a nossa, representando mais do que uma pessoa, imagem conforme a nossa semelhança. Gênesis 1, 26. A respeito do homem, após a queda, disse também Deus: eis que o homem se tornou como um de nós. Então, não era uma única pessoa ali, não. Um de nós, mais do que uma pessoa. Gênesis 22, 22. Lá no relato bíblico sobre a confusão das línguas, lá em Gênesis 11, nós lemos ainda Deus dizendo: vinde, desçamos. Então, Deus lá no céu, ele diz: vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem. Lá na visão de Isaías 6:8, quando Deus ratificou o seu chamamento, nós lemos que Deus perguntou ao profeta: a quem a enviarei? Quem há de ir por nós? Nós, novamente, uma palavra no plural. Em todos os versos citados por mim agora, eu destaquei os verbos, pronomes pessoais e possessivos que indicam a pluralidade da ação, como façamos, nossa, nós, desçamos, confundamos, para mostrar, irmãos, que em todos os casos bíblicos havia mais de uma pessoa nesses momentos, nesses episódios. Portanto, a Trindade se fizera presente nesse momento. A gente não tem essa palavra Trindade na Bíblia, mas a gente tem a composição dela. É como, por exemplo, eu falar para vocês, a gente tem exemplos de depressão na Bíblia. A gente não tem a palavra depressão na Bíblia. A palavra depressão é a palavra moderna dos dias atuais. Mas os sintomas ou a ação da depressão a gente tem na Bíblia. A gente tem Elias vivendo depressão quando ele entra na caverna lá e não queria sair da caverna de jeito nenhum por causa da ameaça lá de Jezabel. Os sintomas dele eram os sintomas de alguém deprimido. Davi, Moisés, Jeremias. Tem vários personagens bíblicos que tiveram sintomas deprimidos, mas a gente não tinha aquela palavra. Então, o estudo teológico formulou essa composição de 3 em 1 nesse termo trindade, tá bom? Por mais que a gente não tenha essa palavra na Bíblia. Então, essas são as primeiras evidências da doutrina trinitária na Bíblia. No Novo Testamento, nós também encontramos um número de provas que ratificam o ensino bíblico sobre a Trindade. Como, por exemplo, Mateus 28, 19, aquele texto da grande comissão, quando Jesus fala assim: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, Deus Pai, em nome do Filho e o nome do Espírito Santo. A gente tem ali a Trindade. As 3 pessoas com a mesma essência, com o mesmo caráter, com as mesmas autoridades de se fazer tudo, e fizeram tudo junto, e eles fazem tudo junto, mesmo que em algum momento da história a gente vê a ação em momentos distintos, como, por exemplo, a gente vê a ação do Filho vindo ao mundo para morrer por nós, como a gente hoje vê a ação do Espírito selando o crente para o dia da redenção. O Espírito Santo, papel de consolador, papel daquele que conforta. E tem outros textos também. Eu vou passar depois no material, como eu tenho feito, e aí vocês podem ler os textos. Tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, títulos divinos são atribuídos distintamente a 3 pessoas da Trindade. Vamos lá. Por exemplo, a respeito do Pai, diz lá em Êxodo 22, eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. A respeito do Filho, lá em João 20, 28, respondeu-lhe Tomé, Senhor meu e Deus meu. É interessante, né, que Jesus numa conversa com Pedro, né, Pedro fala, né, para onde iremos nós, que somente tu tens as palavras de vida eterna? A respeito do Espírito Santo, lá em Atos 5, 3 e 4, aquele texto lá de Ananias e Safira, quando eles mentiram sobre a questão da propriedade que eles venderam e o dízimo que eles deveriam devolver,
e eles devolveram um valor para poder se vangloriar, dizendo que eles tinham posição de destaque, porque estava dando um valor muito alto para a igreja, mas ainda assim eles estavam mentindo. E aí eles foram punidos por isso. Os dois morreram, tanto Ananias quanto a Safira. Diz assim o texto: então disse Pedro, Ananias, porque encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo, da fazenda, da propriedade, não mentistes aos homens, mas a Deus. Olha só, aqui ele coloca em pé de igualdade como Deus Pai, como Deus Filho, Deus Espírito Santo, mas mentisses a Deus, ao Deus Espírito Santo. Então, Deus é um ou três? É a pergunta. Como entender a Santíssima Trindade? Outra pergunta, eu já vou responder. A Bíblia é muito clara ao afirmar que Deus é um, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. O versículo mais conhecido sobre esse ponto, e que com o tempo se tornou a declaração de fé dos judeus, é o texto do Shema, lá em Deuteronômio 6, Deuteronômio 4, versículo 6, que ele fala assim: ouve, Israel, o Senhor teu Deus é o único Senhor, é o único Senhor, não há outro além dele. E, ao mesmo tempo, conforme a gente estuda e conhece um pouco mais, a gente verifica que a Bíblia revela que esse único Deus, ele subsiste ou existe em três pessoas: a pessoa do Pai, a pessoa do Filho e a pessoa do Espírito Santo, igualmente e eternas e divinas. Lembra daqueles atributos incomunicáveis? Os três têm todos aqueles atributos. Os três são soberanos, os três são imutáveis, os três são onipresentes, os três são onipotentes, os três são oniscientes. Todos aqueles atributos que pertencem a Deus, eternidade, os três têm. As pessoas gostam de procurar algum exemplo que explicam a Trindade. Porém, isso é impossível, irmãos, visto que não há nada que conheçamos que pode, ao menos, se assemelhar ao conceito do Deus triuno, conforme ensinado nas Escrituras. Portanto, a grande maioria desses exemplos mais prejudica o entendimento acerca da Santíssima Trindade do que ajuda. Eu vou citar alguns para vocês tentarem compreender. E eu já vou dizer que ele não vai chegar nem perto, o exemplo, e que pode até confundir, mas eu vou citar. Por exemplo, uma pessoa, ele é um avô, ele é um pai e ele é um filho. Ok? Ele é um avô, pai e um filho. No caso da Trindade, ele é tudo ao mesmo tempo. Ele é Deus ao mesmo tempo, com a mesma essência. No caso, nós estamos falando de três pessoas que têm essências diferentes. E eles não são ao mesmo tempo. Por exemplo, o filho, ele não é avô, ele não é pai. O avô, ele pode ser pai e filho. Até o pai pode ser, mas o filho não. A gente tem o exemplo da água. A água, ela é sólida, líquida e gasosa. Mas ela não é ao mesmo tempo. E no caso da Trindade, eles são ao mesmo tempo. Quando ela é sólida, ela é gelo, ela não é líquida. E ela não é gasosa. Quando ela é gasosa, ela não é sólida, ela não é líquida. Então, não são ao mesmo tempo. Por isso que às vezes a gente pode tentar compreender através desses exemplos. Antigamente tinha aquele aparelho de som, né? O 3-em-1 da Philips lá, né? Ele era rádio, toca-fita e toca-disco, né? Mas quando você tocava o disco, você não tocava o rádio. E você não tocava a fita. Era um de cada vez. Quando a gente está falando da Trindade, nós estamos falando que a essência é a mesma e eles fazem tudo junto e ao mesmo tempo.
é algo assim, misterioso isso, é misterioso. Eu poderia chegar aqui para vocês e tentar usar esses exemplos e convencê-lo, e muita gente faz isso, e convencê-lo sobre isso usando esses exemplos, e há tantos outros exemplos. Mas a gente precisa muito do recurso da fé para compreender a Trindade. E a gente confiar em Deus, de que Deus é como ele revelou que é, e a gente confia nele e a gente usufrui da comunhão com ele. Se tem algo que que as pessoas não podem tirar de nós, é a experiência com Deus, né? É o crer nele de todo o coração, de toda a alma e todo entendimento. Então, a melhor coisa é simplesmente nos conformarmos com que a pluralidade e a unidade não são contrárias no ser do único Deus, mesmo que isso pareça não fazer sentido para nós. Assim, a melhor definição é dizer que a Trindade significa que Deus é um ser que subsiste em três pessoas sem deixar de ser um, sem deixar de ser um. Ou seja, a diversidade na unidade. Interessante isso, essa expressão. A diversidade na unidade. Há três pessoas em um único Deus. Apesar de serem três pessoas distintas, não se tratam de três indivíduos separados, pois eles compartilham a mesma natureza, ou seja, são da mesma essência ou substância divina, e assim são igualmente Deus. Possuem os mesmos atributos e a mesma vontade. Eles caminham na mesma direção. Aquele exemplo do pai, do filho e do avô lá, eles podem caminhar em direções distintas, porque têm mentalidades, têm pensamentos distintos. Portanto, entendemos que o ser de Deus não está dividido em três partes, ao contrário, ele é uma só essência em três pessoas e por isso que Pai, Filho e Espírito Santo são plenamente e perfeitamente Deus. Olha que interessante sobre isso, o que o próprio Jesus declarou. E como que fecha com chave de ouro isso que eu estou dizendo. Jesus ele falou assim: eu e o Pai somos um. Contra isso não tem. Jesus está afirmando que ele e o Pai são um. Você não vê dois assim, você vê um. Eu e o Pai somos um, por causa do caráter, por causa da essência, por causa da natureza deles. Então, o Pai, o Filho e o Espírito são igualmente Deus, possuem o mesmo poder, a mesma majestade e devem ser adorados de igual forma. Biblicamente, cada pessoa, a Trindade, procura a honra da outra, simplesmente porque, na verdade, são um único e verdadeiro Deus. E aí, para concluir, por mais que não possamos explicar completamente o que é a Trindade, certamente poderemos compreender que só há um único Deus que subsiste em três pessoas e que esse Deus triuno, por sua infinita graça, de forma soberana, agiu em favor da nossa salvação.